Olá, sejam todos bem-vindos ao Cabeleireiro Integrativo e aqui eu falo como é que você pode se tornar um cabeleireiro, você que está começando do zero ou você que quer evoluir na profissão, que você quer ter mais conhecimento para você se sentir mais seguro, mais segura, para você ter mais técnicas apuradas que vão fazer a sua cliente ficar feliz e você ter resultados financeiros. Então, gente, aqui eu compartilho com vocês informações da minha prática, da minha experiência como gestora de salão, mas também como cabeleireira atuante, como tricologista, há quase 10 anos. E eu quero falar hoje especificamente sobre o fio de cabelo. Eu quero que você entenda quais são as estruturas e qual que é a correlação com as características que a gente observa no nosso dia a dia, quais são a influência de produtos, a influência de determinados serviços no fio de cabelo e aí você vai poder tomar melhores decisões com relação à escolha de produtos, com relação a escolhas das técnicas. Então fica comigo que hoje eu vou falar sobre fio de cabelo. Gente, eu quero então começar explicando para você sobre a estrutura do fio. Como é que é o fio de cabelo de fora para dentro? Por que eu vou explicar dessa forma? Porque eu gostaria muito que você comparasse, começando pela cutícula, comparasse a cutícula como uma armadura. Por quê? Porque a cutícula, ela, literalmente, né, tem como se fossem, né, as placas de ferro da armadura para justamente proteger o cabelo. E quando a gente olha a cutícula, ela parece um telhadinho, né, imbricado. São várias camadas de cutícula que a gente tem no fio. E justamente é um material que ele é mais resistente, né, a estrutura da cutícula, ela é a parte mais resistente do fio, mais dura. E logo ela faz o quê? Ela tem uma função primordialmente de proteção. Bom, falei então que essa proteção, ela imagina-se que é algo de precioso dentro do cabelo para ser protegido, né? Mas a cutícula, o que ela protege, mas ela não é um material 100%, ela não é, vamos dizer assim, inflexível, ela não é algo que a gente simplesmente só bate e ela faz a defesa do cabelo, não é isso. A cutícula, ela tem esse agrupamento de camadas, porque justamente como uma armadura, imagina só, como é que eu poderia me mexer se eu usasse uma armadura, se essa armadura não tivesse as plaquinhas aqui, né, por exemplo, no meu ombro. Então, é uma plaquinha em cima da outra e isso traz alguma característica de flexão, ou seja, o cabelo, quando a gente pega um fiozinho de cabelo e quando a gente pega um fiozinho aqui, deixa eu pegar um fiozinho. Aqui. Então, quando a gente pega um fiozinho de cabelo, né, tô segurando aqui o fiozinho, dá pra ver, né? Quando a gente pega esse fiozinho de cabelo e eu faço isso, olha só que legal. Se o cabelo fosse algo rígido, ele não faria essa curvatura, tá vendo? Olha que legal. Ou seja, a cutícula protege, mas o cabelo tem, ó, flexão. Tá vendo o fiozinho? Deixa eu ver se... assim fica mais legal. Ele, ó, flexiona. Olha que característica legal. Então, a gente consegue entender que a cutícula, apesar dela ser de um material, de uma composição química mais resistente, eu ainda consigo fazer, olha que legal, fazer uma curvatura, né, no fio de cabelo e ele volta ao normal. Olha que bacana. Então, essa característica aqui do fio ter essa capacidade de flexão é justamente por conta da cutícula ela ser de proteção, ser um tanto quanto rígida, mas ao mesmo tempo ela não é 100% rígida. E aí quando a gente passa a mão no fio de cabelo e a gente puxa esse fiozinho de cabelo assim, ó, se a gente percebe que existe um deslizamento fácil, isso significa
que esse fio de cabelo ele está no sentido correto dele. Então, essa parte aqui estava implantada no meu couro cabeludo, e esse é o sentido que o fio de cabelo foi saindo e foi se desenvolvendo. Ou seja, a cutícula ela tem uma direção certa quando a gente passa a mão assim e a deslize. Se esse fio estiver no sentido oposto, então quando a gente começa a tentar puxar no sentido oposto, vou ver se eu consigo pegar aqui pra vocês. Faz até barulho, olha só. A gente brinca que o cabelo canta, né? Ó. Então, olha só o barulho da cutícula. Então, eu tô indo no sentido contrário a toda essa estrutura. Uma coisa interessante que eu lembrei agora é que quando esse fio de cabelo ele está nesse sentido contrário, aliás, quando o pessoal manuseia cabelo para fazer preparação de mega hair, existe um problema seríssimo, que se as pessoas não prestarem atenção no sentido correto do fio e colocar esse cabelo ao contrário, assim, e fizer a colocação, o agrupamento das mechinhas, isso aqui vira o ó do borogodó, ao contrário. Então, a pessoa não consegue desembaraçar o cabelo, porque justamente ele está preso pelo lado errado. Então, eu já tive contato com pessoas que trabalham com mega hair, com compra e venda de cabelo humano para fazer mega hair, e isso é um cuidado que precisa ter para, obviamente, não comprometer a qualidade desse mega hair. Bom, ainda voltando a falar sobre a cutícula do cabelo, o que é interessante a gente entender é que a cutícula, ela tem, não é só uma camada cuticular, né? Na literatura a gente vê lá falar-se de 6, 10 camadas cuticulares, e isso fica bem nítido conforme a diferença de espessura de fio. Então, fios mais finos tendem a ter menos camadas cuticulares e fios mais grossos tendem a ter mais cutícula, né? Mais camadas cuticulares. Ainda uma coisa muito importante, muito interessante, que eu quero que vocês entendam, bem como diz um grande professor meu, o professor Celso, ele fala assim: cutícula não tem dobradiça para abrir e fechar. Olha só essa frase: cutícula não tem dobradiça para abrir e fechar. Então, quando as pessoas falam assim, eu passei o shampoo e o shampoo abriu a cutícula. Gente, estruturalmente, eu ainda vou fazer uma aula só com microscopia, para vocês entenderem como essa estrutura aqui, ela tá coladinha uma na outra, né? Ela não tem como fazer isso aqui, ó, levantar e voltar para a posição. O que acontece, na verdade, é que entre as camadas cuticulares existe uma substância que as faz ficarem grudadinhas umas nas outras. E essa substância, ela tem grande afinidade com lipídios, né, com gorduras, mas também tem suas porções de aminoácidos ali. E quando existe um procedimento químico, essa cutícula, essa estrutura, ela dá uma dilatadinha. Ela dilata e depois se reacomoda. E nessa dilatação, obviamente, como eu falei para vocês, se tem uma cola, né, tipo uma cola, que é o cimento intercelular ou o complexo da membrana celular, essa cola aqui, quando a gente faz a dilatação e faz ela voltar, dilata e volta, chega uma hora que essa cola é perdida. Essa estrutura que deixa a cutícula uma em cima da outra, ela é perdida. E aí, tchau cutícula, a cutícula vai embora. Então, é importante você entender como é que funciona essa camada mais externa do cabelo, porque basicamente tudo que a gente faz de química, principalmente as químicas, né,
elas tendem a fazer esse processo de dilatação cuticular, elas tendem a reduzir esse material, né, que faz a estruturação dessa cutícula, e ao longo do tempo perde-se cutícula. A exemplo disso, a descoloração. Então, a descoloração, eu sempre explico isso para as minhas clientes. A descoloração, ela é um processo corrosivo. Corrosivo por quê? Porque a melanina, ela não está na parte externa do fio, ela está na parte mais interna, que já vou falar para vocês. Ou seja, a cutícula é transparente. Então, não tem cor na cutícula de um cabelo natural. A cor, ela está mais na parte interna. E aí, para você chegar e conseguir fazer para você conseguir fazer essa oxidação da melanina natural do cabelo, você vai precisar passar queimando tudo. Então, queima a cutícula, vai embora o CMC, o descolorante conseguir fazer o trabalho de oxidação, o trabalho de queimar essa melanina e clarear o cabelo. Então, gente, primeiro ponto que eu tô explicando para vocês. Cutícula, como diz o professor Celso Martins, não tem dobradiça para abrir e fechar. Ela dilata e depois ela contrai de novo, né? Só que essa dilatação e contração, contração, tem limite, O corpo, ele fez lá, né, aqui no couro cabeludo, saiu lá bonitinho a estrutura do fio de cabelo com essas cutículas tudo bem aderidas umas nas outras, só que aí a gente vai mexendo nesse cabelo, vai fazendo um monte de procedimento químico e bye bye cutícula. Então, gente, falei pra vocês, cutícula tem a ver com proteção, cutícula não é 100% rígida e não é uma única placa, são várias plaquinhas que a gente tem que são aderidas aí com uma substância chamada CMC. E essa cutícula, então, ela é transparente, né? E que para a gente conseguir fazer alterações de elementos que estão lá dentro do cabelo, a gente precisa passar pela cutícula. E muitas vezes esse procedimento de passar pela cutícula envolve, aí vamos entrar num outro assunto, envolve mudanças de faixa de pH. O pH que o cabelo fica confortável, né, o fio de cabelo fica confortável, é por volta de 3,5, 4,5, mais ou menos um pH de 4. Quando a gente usa produtos que são mais alcalinos, eles tendem a fazer o que com essa cutícula? Eles tendem a provocar essa dilatação da cutícula. A exemplo disso, uma coloração, né? A coloração, por isso que a coloração, inclusive, ela precisa trabalhar num pH mais ou menos de 9, 10, para ter um determinado nível de dilatação, para que o corante oxidativo ele consiga passar por esse CMC e se acomodar lá nas primeiras camadas do córtex. Então, gente, a cutícula essencialmente protege, ela não abre e fecha, tá? E ela tá ligada a quais características do cabelo. Se eu falo que esse fio de cabelo, ele tem essas camadinhas cuticulares, e se a gente dilata, contrai, se a gente começa a perder cutícula, o que acontece? A estrutura fica esburacada. Então, conforme esse processo vamos dizer, de buracos começa a acontecer no fio, a gente começa a passar a mão assim e sentir que esse fio de cabelo tá o quê? Que a gente chama poroso, fica mais áspero, né? E aí, consequentemente, um cabelo poroso, então imagina só, você tá olhando para um fio de cabelo íntegro lá, que as cutículas estão bem grudadinhas umas nas outras, e aí esse fio de cabelo começa a ter alguns buracos. Então, aí vai interferir na nossa percepção de maciez do cabelo,
vai interferir num outro segundo aspecto que é importantíssimo para todo mundo, que é brilho. Então, cutícula tem a ver com porosidade, com maciez, e cutícula também tem a ver com brilho. Pensa só, quando a gente acende uma luz e essa luz reflete, por exemplo, num vidro, né? Por exemplo, uma mesa que tem vidro. A gente tende a ver o quê? A reflexão do brilho da luz no vidro. Mas agora, se for um material mais, vamos dizer assim, mais rugoso, mais poroso, como por exemplo esse sofá, a luz bate no sofá, a gente enxerga o sofá, mas a luz ela não vai refletir. Então, a gente não vê brilho no sofá, porque esse material, ele tá mais poroso, né? É uma estrutura que tá mais, não tá tão lisinha assim, logo a gente não tem a reflexão da luz. O cabelo é a mesma coisa. Um fio de cabelo que não tem uma cutícula íntegra, ele não vai ter uma boa reflexão da luz. Logo, a gente não percebe o brilho. Então, gente, olha só quanta coisa legal que a cutícula, entender como a cutícula trabalha, como é que ela é, né? E entender como é que ela é nos permite trabalharmos melhor com ela. Mais um ponto que eu vou tocar aqui, que é um ponto um tanto quanto também polêmico, é com relação ao uso das escovas ácidas, né? Eu falei pra vocês, outra característica, flexão, né? Lembra que eu falei lá no começo? Flexão. Então, o cabelo que ele tem essa flexão, né? Que a gente consegue fazê-lo ficar mais curvo e ele voltar numa boa, é que tem uma cutícula que tá legal. Agora, você já parou para sentir e tentar fazer flexão, né? Tentar fazer isso aqui num fio de cabelo que tá bem progressivado? Um fio de cabelo que passou por uma escova ácida? O que é que acontece? Você tenta fazer esse movimento aqui, essa viradinha bem pequenininha assim, ó. Ele não faz, ele parece um pedaço de pau, que a gente vai fazer assim, ele meio que faz um vinco de 90 graus. Gente, olha, a cutícula, eu falei que ela é proteção, mas ela, por conta desse mecanismo de dilatação, por ela ser nessa estrutura, ela faz com que o cabelo tenha trocas com a água, ele faz as trocas com os produtos que a gente passa no cabelo. Então, quando a gente faz uma progressiva, a gente não, porque eu não faço, mas quando o cabelo passa por uma progressiva, o que acontece? Aquele produto lá, num pH super ácido, né? Eu falei que o pH alcalino faz a dilatação do cabelo, mas também o pH super ácido, ele vai também fazer alteração química no cabelo, sim, né? Ele pode provocar a desnaturação desse cabelo, pode provocar o estrago dele também. Então, quando a gente... exemplo disso é o ácido clorídrico, né? Se a gente pega... O que acontece quando, por exemplo, você encostar num ácido clorídrico? Você vai queimar a sua pele. Então, ele derrete a estrutura também. Então, coisas muito alcalinas derretem o fio, coisas muito ácidas também. E aí a pessoa passa lá um produto, lá uma progressiva, com um pH super ácido, provoca essa reação química e normalmente tem algum ácido ali que faz esse fio derreter e ficar como se fosse... Eu até lembro isso da palestra da doutora Valéria Longo no Congresso da Hair Brasil que assisti. Ela falou que o fio de cabelo ele fica como se fosse um acrílico. Essa foi a definição que ela colocou, e ela é uma pesquisadora muito respeitada. Então, essas escovas ácidas, essas progressivas, elas fazem o fio de cabelo ficar mais próximo de uma estrutura
de acrílico. Logo, quando você pega um fiozinho desse de progressivo, o bicho não dobra, né? Ele não vai e volta, aliás, ele dobra assim de um jeito que a gente percebe que não é natural, que não é normal. Por isso que o balanço, o movimento de um cabelo progressivado é completamente diferente de um cabelo natural. Então tá bom, a gente entendeu essa parte da cutícula, aí a gente começa então a perceber que na verdade a natureza ela é perfeita. Então a cutícula ela tem as características específicas dela, porque a gente precisa ter essa interação entre o meio, porque o cabelo precisa ser protegido internamente e que a cutícula ela as características de brilho, de flexão e de porosidade, maciez estão ligadas à saúde da cutícula. Beleza? Vamos agora para a parte mais interna do fio. Quando eu pego esse mesmo fio de cabelo aqui que eu tô mostrando para vocês e eu puxo ele, olha como ele estira, e eu solto ele e ele volta. Olha que incrível isso, gente. Ó, vou de novo fazer força, esticar, e ele vai, ó, voltar. Olha que belezinha isso. Eu acho muito legal entender as propriedades do cabelo, porque quando a gente faz esse testezinho, que a gente chama teste de elasticidade, a gente está olhando diretamente para a saúde interna desse fio de cabelo. Por que eu sei disso? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque o córtex, então a gente tem a cutícula mais externamente e a gente tem o córtex lá dentro. Ou seja, a maior parte da massa do cabelo, do que constitui o fio de cabelo, é o córtex. O córtex, ele é muito, muito similar à fibra muscular. E eu gosto sempre de explicar primeiro o que é uma fibra. O que é uma fibra? O que você entende como fibra? A fibra é assim, partindo da menor estrutura de uma fibra, lá da moléculazinha lá de aminoácido. O aminoácido que está lá dentro, seja na fibra do cabelo, seja na fibra muscular, seja na fibra... Qualquer fibra que a gente está falando, existe uma unidade, vamos dizer assim, a menor unidade constituinte dali. E essa unidade, o que ela vai fazer? Ela vai se linkando a outras tantas unidades. Quando essas unidades elas formam como se fosse uma correntinha, o que ela vai fazer? Ela vai se envolver numa outra correntinha. Então a gente tem dois cordõezinhos bem fininhos que se envolvem. E aí eles vão criando outros cordões que vão também se entrelaçando. E aí quando a gente olha, né, quando, por exemplo, a gente trabalha, né, cortando uma fibra de carne, né, cortando um pedaço de carne, a gente olha e vê a formação de como se fossem tubinhos, só que todos num determinado espaço. Então a gente tem vários tubinhos que foram aglomerados, que são os feixes, né? Os feixes dessa fibra, e aquilo tudo está empacotadinho. Então, veja bem a complexidade da formação da fibra do cabelo. Então, esse tipo de estrutura, que a gente chama de fibra, que está no músculo, que está no fio de cabelo, é muito perfeito, porque esse tipo de organização celular faz com que a gente consiga ter essa característica de estiramento. Então, quando a gente estica e isso volta, significa que a gente está lidando com uma estrutura que tem a capacidade de elástica, né? Que é isso que a gente chama, capacidade elástica. Vai e depois volta e se acomoda novamente. Obviamente que isso tem um limite,
Você não consegue ficar também puxando, esticando o cabelo, voltando o cabelo, esticando o cabelo e ficar tudo bem. Então, quando, por exemplo, existe muita força, muita tração na hora de fazer uma escovação, né? O que acontece? Chega uma hora que esse cabelo vai virar e vai falar assim, desisto. E pum, ele rompe. Então a gente percebe que o cabelo, ele tem a vontade, né, de falar assim, ó, eu vou, mas eu volto. Só que tem um limite. Normalmente esse limite é de 20, 30% da estrutura dele. Então ele até consegue aumentar 20, 30% do seu tamanho e voltar numa boa. Só que você passou desse limite, a fibra rompe, né? Então acontece a mesma coisa, por exemplo, nos atletas quando há um estiramento muscular. Esticou tanto que pum, rompe a fibra. E aí, gente? Se eu falei pra você que essa estrutura, ela tem essa constituição dos feixes, né, e tudo mais, esses filamentos que vão se constituindo, agrupando em feixes, como é possível a gente reconstruir isso? Esse é o questionamento que eu gosto de sempre mencionar, que isso também é uma coisa que é outro questionamento de uma grande amiga minha, Carol Ribeiro, que fez, na época que eu estava estudando cabelo, pensar como é possível a gente reconstruir, né, que esse é o termo que a gente usa nos tratamentos, e foi o termo que pegou, é o termo mercadologicamente falando que pegou, mas como é que é possível a gente reconstruir isso se para fazer uma fibra a gente tem que voltar lá no que eu expliquei, molécula com molécula que vai fazendo um cordãozinho que se entrelaça num outro, que se entrelaça num outro, forma o que a gente chama de microfibrila, macrofibrila, feixes e aí vira uma fibra. Gente, basicamente não dá. Sinto muito te falar. A reconstrução, ela não reconstrói o cabelo. Ela vai ajudar a gente depositar naquela estrutura lá que perdeu parte dos seus parte sua, né? Ela vai ajudar a tapar buraco, né? Ou seja, você tem lá moléculas que vão se aderir e ficar um tempo lá. Não vai reconstruir o cabelo. Desculpa. Mas a gente vai tentando tapar um pouco esses buracos, né, com tratamento, porque não dá pra gente recriar a estrutura do fio, deixá-lo uma vez que passa por um procedimento químico ou um dano muito grande, fazê-lo voltar a ser um cabelo natural. Percebe o que eu tô falando isso pra você? Percebe por que eu tô falando isso? Porque quando a gente tem esse entendimento de como funciona a estrutura do cabelo, a gente procura ao máximo evitar o dano. A gente procura o máximo, porque uma vez que é danificado, a gente não consegue fazê-lo ser a mesma coisa. Simples assim. Uma vez que o cabelo perdeu a proteção da cutícula, uma vez que ele perdeu a elasticidade, ou tem uma elasticidade excessiva desse córtex, ele está suscetível a quebrar, a romper. Então, olha só quanta coisa importante a gente tá processando, tá começando a entender. E aí, vamos falar de mais características do córtex. Falei então que o córtex tem essa capacidade de elasticidade e aí sim a gente começa a falar de vamos dizer, a moradia da cor. Então, a cor natural, ela tá distribuída dentro desse córtex, né? E aí a gente tem lá as melaninas que estão lá, cada melanina tem o seu tamanho e cada cor de cabelo tem uma devida proporção de melaninas, né? E aí esse cabelo tá lá bonitinho, todo
escuro ou loiro, enfim, a cor natural. E quando a gente vai lá fazer o procedimento da descoloração, eu já falei, a gente dilata a cutícula, tem que fazer, muitas vezes até mesmo queima essa cutícula e vai perdendo camada cuticular para chegar lá no córtex e oxidar essa melanina. Então, basicamente, isso que acontece. Quando é um processo de coloração, você tem mais dilatamento cuticular, o pigmento vai lá, oxida, explode lá, existe essa reação química, explode dentro do córtex e ele se fixa lá. O tonalizante, é muito importante então falar para vocês. Então, a gente tem diferenças de permeação de produtos, né? Bem como eu expliquei. Então, por exemplo, eu falei que a coloração ela tem mais capacidade de dilatação de cutícula e ela entra mais, né, perto do córtex. Só que um tonalizante, por exemplo, ele pode ter uma capacidade de permeação, ele tem uma capacidade de permeação menor do que a coloração. Por quê? Quando a gente tem a formulação desses dois produtos, na coloração, o mecanismo dilatador, que é o hidróxido, muitas vezes é o hidróxido de amônio, ele é forte. Então, ele vai fazer a cutícula inchar mais, né? Dilatar mais. Já no caso do tonalizante, que é um mecanismo dilatador mais fraco, por exemplo, como a etanolamina, ele vai ter um pouquinho só de dilatação e aí esse corante ele vai ficar mais externo ao fio. Por isso que normalmente as pessoas falam, então quando faz o tonalizante vai saindo, né? Porque justamente ele está mais aderido mais externamente ao fio. E existem também aquelas colorações que a gente chama de colorações diretas, que elas se fixam só mesmo na estrutura, na cutícula mesmo, ficam grudadinhos ali, por isso que lavou, saiu, né? Então, voltando para falar do córtex, a gente entendeu que no córtex a gente tem a cor, no córtex a gente tem essa capacidade de elasticidade, que ele vai e volta, e o córtex, ele é a grande parte da massa do cabelo, né? Ou seja, o grande peso do cabelo, o que é cabelo pra gente, é muito do que é o córtex. Já a parte mais interna, a gente chama de medula. A medula são como se fossem bolhas de ar assim, no cabelo. Então, lá quando ainda está aqui dentro, dentro do folículo piloso, está acontecendo lá a reprodução celular e muitas vezes existe meio que uma falha nesse meio que vai formando como se fosse um tubinho, né, na parte mais central do cabelo. Só que não necessariamente a medula é contínua, não necessariamente a medula está presente em todos os cabelos. Na maior parte dos cabelos grossos, a medula é presente, mas ela pode ser intermitente, ela pode ser, tem um pouquinho de medula aqui, falha um pouquinho, medula aqui, e não existe ainda, né, um estudo que nos expressa, assim, seguramente qual que é a função da medula em si. Teve um congresso mundial que eu participei, que eu assisti, né, em Miami em 2015, que teve um pesquisador lá, se não me engano era japonês, que ele comentou que ele estava, na verdade não comentou, ele fez uma apresentação falando da influência da percepção de cor, se o cabelo tem ou não tem cutícula não, medula. Então, ele explicou que existe uma influência na percepção de cor, mas do que eu entendi, essa percepção ela não é tão fácil assim de ser notada a olho nu. Foi mais um estudo instrumental, né? Ele usou lá uns equipamentos muito high-tech lá e super precisos de microscopia para perceber isso. Enfim, gente, então, resumo da ópera: cabelo é cutícula, córtex e medula. A gente tem características importantes relacionadas à cutícula que são flexibilidade e flexão.
a gente tem características com relação à cutícula de brilho, de maciez. O córtex é onde a gente tem a cor, né, a cor natural do cabelo, e é normalmente onde a coloração precisa chegar próximo para conseguir ter fixação. O córtex ele tem essa capacidade de elasticidade, de ir e voltar, e é a parte mais resistente, né? Então a fibra ela traz essa característica de resistência, né, ao cabelo. E por fim a medula são esses espaços que existem, né, bem na parte central do cabelo, que podem ser contínuos, pode ser intermitente, né? Tem aqui, mas não tem ali. E quando a gente faz tem esse entendimento, inclusive, né, da estrutura do cabelo, eu estava lembrando aqui que eu dei essa aula para um laboratório de pesquisa de cabelo, faz um tempinho já, porque a dificuldade é atender o que a gente chama de claim, né? Qual que é o apelo de marketing que a empresa chega para eles e fala assim, eu quero um produto, e o claim, esse produto foi desenvolvido para o apelo de melhora de brilho. Então, quando a gente fala melhora de brilho, a gente já pensa em cutícula. Então, ou ainda que cabelos mais fortes. A força, ela está relacionada, assim, também à cutícula por conta da proteção, mas ela também tem a ver com essa resistência que o córtex tem, que o córtex saudável tem. E aí a gente já pensa mais, então, na parte estrutura interna do cabelo. Tá joia, gente? Esse vídeo acabou ficando um tanto quanto longo, mas eu acredito que isso é fundamental. Entender a estrutura do cabelo é fundamental. Você precisa estudar cabelo, você precisa entender o que é que acontece em cada parte desse fio de cabelo para você poder ter mais precisão na hora que você escolhe o produto que você vai usar, na hora que você escolhe a técnica que você vai usar, né? E assim você fica preciso, você fica precisa na hora de dar o diagnóstico para o seu cliente, né? Por exemplo, é muito comum, a pessoa vem com um histórico de progressiva ou vem com o cabelo super mega ressecado e num teste de elasticidade eu mostro para a pessoa, falo assim, rompeu. Eu não vou colocar a mão no seu cabelo porque ele não tem estrutura, não tem condições de eu fazer mais dilatação aqui, desgastar mais esse cabelo que não aguenta, né? Então, você tem que ter esse embasamento teórico, você tem que ter essa sensibilidade, fazer os testes, né, de fio a fio, desenvolver esse sensorial, né? Essa percepção sensorial nas mãos, porque se não tiver uma matéria-prima de boa qualidade, é igualzinho uma receita. Se você vai fazer um bolo com uma farinha de péssima qualidade, com um ovo de uma galinha doente, você vai colocar uma margarina, não vai usar manteiga, ou não vai usar um óleo de coco, por exemplo, você vai ter um bolo de baixa qualidade. Então, basicamente é isso, a gente precisa ter matéria-prima, a gente precisa entender quais são as condições mínimas dessa matéria-prima para a gente conseguir trabalhar, beleza? Se você gostou, curte, comenta e compartilha, porque assim você me mostra o caminho, você precisa me mostrar, me falar o que é que está te agradando, o que é que você precisa saber, o que você gostaria que eu abordasse nessa jornada aí que é o cabeleireiro integrativo. E eu sinceramente espero ser útil para você, a razão de eu estar aqui, né, às 15 para as 10 da noite é por você, então eu peço para que você me ajude também e vá me direcionando, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada e até a próxima!